YouTube, estamos ao vivo no Instagram. Vamos ver agora. Vamos lá, agora eu vou compartilhar. Começo daqui, ó. Tá compartilhando, tá aparecendo, vamos esperar o pessoal entrar. Esperar um minutinho, vou fazer uma checagem aqui no meu... Boa noite, pessoal, vamos chegando. Sejam bem-vindos, ao Antônio, ao Cleison aí. Turma boa. E eu vou... Aí, ó. Aí, como que eu faço? Aí eu vou e... Chego aqui. Escolher outro. Aí eu venho pra cá. Fechou. Então vamos lá. Vamos falar de vendas. Vamos sair daqui com deveres de casa. Nessa semana eu quero ver um aumento de resultado de pelo menos o dobro de vendas para quem estiver assistindo essa live. E eu tenho uma notícia excelente. Eu vou estar sorteando. Eu vou avaliar aqui a quantidade de pessoas assistindo. Eu vou estar sorteando meus livros. Não tem nenhum livro aqui para mostrar. Eu vou estar sorteando meu livro. Não está aqui. Pessoal, vamos lá, vamos começar então. 8 horas. Pois bem, pessoal, gostaria de falar com vocês sobre vendas. E por que eu gostaria de falar sobre vendas? Porque o cemitério ele está cheio de pessoas com ótimos projetos, com ideias criativas, com ideias maravilhosas, de pessoas que não prosperaram porque não sabiam vender. Exatamente isso, elas não sabiam vender os seus projetos. E por não saberem vender os seus projetos, não prosperaram. E elas não prosperaram e, por não saberem vender, não tiveram sucesso. Então é onde eu digo que a profissão principal da vida é vendas. E é sobre isso que nós vamos falar. Pessoal, e não adianta você gostar de vender, não adianta você... Entrou um outro... Não adianta você gostar de vender, não adianta você ser comunicativo, não adianta você falar um bom português, se você não tiver habilidade interpessoal, técnicas de vendas, planejamento e comprometimento. Então, o que nós temos que avaliar o tempo inteiro é que os vendedores que têm sucesso, eles não são aqueles que simplesmente eles gostam de vender. Ah, mas eu falo muito bem, Ronaldo, eu sou super comunicativo, eu converso com as pessoas adoram conversar comigo. Ótimo, no passado isso era um diferencial, hoje não mais, o nível subiu demais. Muita gente que trabalha com vendas, aquela turma dos 20% dos melhores vendedores, são pessoas altamente treinadas, são pessoas que têm técnicas de vendas, que fazem planejamento. E vocês vão entender aqui no nosso bate-papo por que isso faz diferença. Não adianta você achar que apenas falando bem, você vai ser um vendedor de excelência. Então, pessoal, lembre-se, é importante inteligência interpessoal. O que é inteligência interpessoal? É você se conhecer, é você entender como você acordou naquele dia, é entender que muitas vezes você não está bem e você precisa de uma ajuda, você precisa de você conversar com você mesmo. Vamos lá, amigão, hoje está mais devagar, mas a gente vai dar uma levantada, vou tomar um cafezinho. Ou então você acordou triste. Por que você acordou triste? Pô, acordei
tive uma discussão com meu filho, com a minha esposa, ou então uma venda caiu, e você entende, ó, vamos lá, eu tô chateado. Isso é inteligência interpessoal, é você entender de você e você entender das pessoas. Você está conversando com as pessoas, você está entendendo que muitas vezes você está sendo insistente, ou muitas vezes está faltando um entusiasmo, porque nós vamos ver aqui na frente que nós trabalhamos venda, o rapport, de acordo com a pessoa que nós estamos tratando. É uma pessoa que fala alto, uma pessoa objetiva, uma pessoa que tem um perfil psicológico acelerado, a tratativa com ela é de uma forma. Outras pessoas que são mais carinhosas, mais relacionais, gostam de conversar bastante, então elas chegam para a reunião, elas vão conversar, aí elas vão contar uma história. Essas pessoas, as relacionais, elas têm que ter tratamento relacionais. As pessoas aceleradas, elas têm que ter o tratamento acelerado. Eu sou construtor, eu compro lote. Os vendedores que me conhecem para vender lote, eles não ficam chegando lá, conversando. Não, eles chegam e falam, a localização é essa, a foto é essa e o preço é esse. Eu falo, comprei, é meu. Ou então eu falo, a proposta é tanto. Quem tem essa expertise de venda adora tratar com gente assim, porque tudo é rápido, não tem perda de tempo. Agora, eu tenho um amigo que se ele for tratar com esse amigo, ele vai chegar lá, vai ficar conversando, vai contar um caso do pai, daqui 20 minutos, depois desse meu amigo ter contado um monte de história, vai falar, mas e aí, qual que é o lote? Aí ele vai estar mostrando o lote, ele vai contar uma outra história do lote do vô dele, ele vai ter que gastar 1 hora. Faz parte. É a tal da inteligência interpessoal. Pessoal, técnicas de vendas. Nós vamos estar falando de uma série de técnicas aqui, de gatilhos e etc. Então vamos ficar até o final da nossa conversa. E pega esse aviãozinho e manda esse aviãozinho para os corretores que você conhece. Vamos elevar o nível. Porque a ideia não é você vender o que os outros não estão vendendo. A ideia é todo mundo subir o nível para aquela cidade ela ser uma cidade captadora de clientes de Brasília, ser uma cidade de alto nível, que ela traz o fluxo, a mentalidade é de abundância. Se eu sou um ótimo vendedor e levo clientes, daqui a pouco o cliente que eu levei está chamando um amigo, que é um cliente, amigo do meu cliente, que você vai atender. Então a mentalidade é de abundância. Quanto mais a gente trouxer a convergência para a nossa cidade, melhor. Então a ideia é subir o nível, vamos mandar o aviãozinho para o máximo de pessoas possível. Pessoal, comprometimento. O corretor, o vendedor que tem comprometimento, ele sai na frente. E você vai entender aqui por que isso. Agora eu queria falar da mentalidade de leão. O que é a mentalidade de leão? Outro dia eu estava conversando com uma corretora, uma amiga, e ela falou assim para mim, Ronaldo, tô tão desanimado, tá todo mundo condicionando, eu trago clientes e os clientes estão condicionando, tá difícil, eu tô pensando em desistir. E qual foi a minha percepção? Falta de treinamento. Ela não entende o que é a mentalidade de vendas. A mentalidade de vendas é você entender o quê? Que aquela mesma pessoa, 1 mês atrás, ela fechou 6 vendas para mim. Ela fechou 6 vendas. Eu olhava na minha lista ali, só tinha o nome dela. Na outra semana as coisas não estavam indo bem. O que é a mentalidade de vendas? A mentalidade de vendas é você entender que você tem que ter a mentalidade de leão. O leão na selva, pessoal, ele não, toda vez que ele vê uma presa, ele vai lá e acerta e está resolvido e ele tem o alimento dele, não. Ele observa, ele foca, ele planeja e ele ataca. E ele se frustra. E ele volta, cabisbaixo. Mas na hora que ele olha uma outra presa, o olho dele brilha e ele fica com aquela mesma vontade de vender, como se fosse a primeira venda dele. Ele saliva, o olho dele brilha, dilata, a pupila dilata. O vendedor tem que ter essa mentalidade, a mentalidade de leão. Eu vou passar exercícios aqui para vocês sobre isso.
Então a mentalidade de leão é algo que tem que te guiar todo dia na hora que você acorda. Você acorda com entusiasmo. Entusiasmo é a palavra do vendedor. Quando ele acorda, ele já tem uma série de exercícios. Eu vou estar falando aqui de outros assuntos e outros dias, porque esse assunto vendas, esse assunto gestão de vendas, é um assunto gigante. A gente tem que falar sobre uma série de coisas. E eu me comprometo a estar conversando com vocês em outras oportunidades. Mas você tem que aprender a se automotivar. Existem alguns exercícios que você trabalha na automotivação, exercícios de PNL. Um deles, por exemplo, é você acordar e repetir alguma coisa. Yes, yes, yes. Eu sou fera, eu sou fera, eu sou fera, eu sou o cara. Hoje eu vou fazer 10 vendas, hoje eu vou fazer 10 vendas, hoje eu vou fazer 10 vendas. Hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou... Você tem que repetir, você tem que ter um mantra que você acorda e repete. E você bota a faca nos dentes e você sai pra guerra. Todo dia é dia de guerra. Essa é a mentalidade do sucesso. Essa é a mentalidade. Eu durmo mal. Ontem eu dormi tarde, hoje eu acordei derrubado. 4, cafezinho pra dentro, em jejum, incho o peito, repito o meu mantra, bora, bora. E eu vou pra guerra. Vendedor para ter sucesso é na guerra. Ele não vai ter sucesso quando ele acorda desanimado. Vocês sabiam que 60% dos nossos dias são dias negativos? Ou você acorda desanimado, ou você acorda cansado, ou você acorda doente, na maioria dos seus dias. Isso é regra geral. Ronaldo, eu tenho muita saúde, eu sou diferente. Ótimo, muito bom, então você já sai na frente. Mas a média geral das pessoas, elas têm 60% dos seus dias negativos. Então, quem que faz a diferença na vida? Aqueles que conseguem, mesmo em dias de desânimo, em dias que você está doente, tô doente, vou doente mesmo. E vou com a faca nos dentes do mesmo jeito, eu vou fazer o trabalho na mente, quem manda é a mente. É a mente que comanda. O que mais? Vamos colocar o outro slide aqui. Estou colocando os slides pelo Instagram. Então por isso que eu estou toda hora mexendo. Pessoal, o que eu queria conversar com vocês? Bom, você tem que pensar que a ideia é você ser o quê? Um consultor de vendas. Antigamente, quando o nível era mais baixo, os vendedores de fim de semana se davam bem. Antigamente, a pessoa não tinha uma profissão, estou desempregado, e falava, eu vou vender. Ia lá ser vendedor numa loja de roupa, ia ser vendedor de carro, ia ser vendedor de imóvel. Eles iam vender. As coisas mudaram, pessoal. Depois que a gente virou o século, depois que a gente passou aquela época que a nota exigida do profissional era mais baixa, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, as coisas mudaram. O nível subiu, as pessoas estão mais capacitadas. A minha ideia dessa live, desse treinamento, é incutir na cabeça dos meus amigos, dos meus parceiros de Águas Lindas, de Valparaíso, o quê? Que você tem que correr atrás de conhecimento, de evolução, de maturidade profissional, de maturidade interpessoal, emocional, inteligência emocional. Por quê? Porque você tem que crescer. Você cresce, os seus ganhos crescem na medida do seu crescimento. E você tem que aprender uma série de coisas. E a primeira delas que você tem que aprender em vendas é o atendimento. Você sabia que 68% das vendas que não são fechadas se devem a exatamente atendimento ruim? Você tem vendas que não se concretizam por uma série de motivos. Algumas vendas não... Pô, eu estava vendendo para o fulano e ele morreu. Ou então o corretor estava vendendo e o corretor morreu. Outra coisa, o cliente estava comprando e de repente ele mudou de emprego e ele se mudou de endereço. Tem uma série de vendas que não se concretizam por causa disso. Muitas vezes por causa de uma preferência. Eu não vou comprar de você, corretor, vou comprar do outro corretor que é meu amigo. Outras vezes por causa do preço. Outras vezes por causa de expectativas não atendidas. Mas a maioria das vezes as vendas não se concretizam por causa de atendimento. Atendimento, nós vamos ver lá na frente,
O gatilho da reciprocidade, ele faz uma diferença tremenda. E não faz diferença apenas para uma única venda. Faz diferença para uma série de outras vendas. Você faz um atendimento de excelência, muitas vezes aquela venda não se concretizou, mas aquela pessoa que não conseguiu comprar, talvez por uma ficha que não tenha sido aprovada, ela vai indicar você para outras pessoas. Eu já tive isso na minha construtora. Corretores que não fizeram a venda para aquele determinado cliente e depois, por indicações daquele cliente que não teve condição de comprar, ele vendeu outros 4 imóveis. Teve um corretor que eu acabei de lançar um prédio ali no setor 9, um único corretor, ele vendeu 4 unidades, a mãe, 2 filhas e uma prima. Indicação. Ele falou para mim, Ronaldo, essa menina que me indicou essa família de 4 vendas, ela já me indicou outras 2 pessoas. É a 3ª venda que eu faço para ela. Uma venda de um apartamento, uma venda de outro apartamento e agora a venda de 4 apartamentos. 3 indicações, em 3 indicações, 6 vendas. Por quê? Porque o atendimento é de excelência. Você faz um atendimento de excelência, você faz um atendimento que você conquista o cliente, que gera confiança. E aí, pessoal, eu queria te dizer que muitos vendedores, eles não fazem vendas como aqueles vendedores de excelência. Por quê? Porque eles são apenas vendedores de fim de semana, eles não são consultores de vendas. Eles não têm técnica, eles não têm automotivação. Muitas vezes tem um cliente mais chato ali, ele já começa a ficar desanimado. Eu já vi isso na minha frente. Eu presenciando um corretor vendendo, e o corretor vendendo ali, e no WhatsApp, e no telefone, e o cliente olhando um apartamento sozinho. Talvez o cliente seja chato, mas cadê a automotivação para falar, vamos lá, o cliente é chato, mas eu vou enfrentar o problema. Engole seco e vai lá, opa, olha, queria te mostrar esse apartamento, olha o acabamento dele, que bacana, olha a localização, apartamento muito bom, se você for ver a ventilação cruzada. Então ele começa a falar sobre o imóvel. E nós vamos entender que faz parte da venda de excelência você conhecer o produto. A maioria dos corretores ou de outros vendedores que não prosperam, eles sequer conhecem o produto. Eu tenho corretores que me pedem, você tem foto do imóvel? Eu não mando foto. Por que eu não mando foto? Porque os corretores profissionais que trabalham comigo, eles vão até o imóvel, eles vivem a experiência, eles vivem a localização e eles ali adquirem a autoconfiança em relação ao produto. Eles experimentaram. Quando eles experimentaram, eles falam, Ronaldo, que maravilha esse imóvel. Ele está uma rua da BR, você vai aqui pro dia a dia a pé. Pô, gostei demais desse imóvel, bonito o prédio, o acabamento muito bom. Dá para ver que você fez um negócio de qualidade para o imóvel popular. Tudo funcionando muito bem, as torneiras todas funcionando, o acabamento das portas, tudo muito bom. Para o popular, seu imóvel está maravilhoso. Olha o tamanho desse apartamento, um apartamento de 90 metros quadrados, 3 quartos. Então ele foi lá e ele vivenciou o imóvel. Então o vendedor de fim de semana, ele não tem automotivação, ele não tem técnica, ele não conhece o produto, ele não trabalha duro, ele não está na labuta todo dia. Ele é um vendedor de fim de semana, ele não prospera. Tem corretor que trabalha comigo que eu fico vendo o tanto que ele ganha. Eu já fiz conta de corretor que trabalha comigo que ele só comigo ganha mais de 70 mil no mês. Eu fico imaginando quanto que ele vendeu de outros construtores também. Por quê? A luta. O cara, ele tá ali, ó, toda hora ele fala, Ronaldo, desculpa te perturbar. Eu falo, você não me perturba nunca, rapaz. Você pode me chamar a qualquer hora. De manhã ele tá me chamando, na hora do almoço ele tá me chamando, de tarde ele tá me chamando, de noite ele tá me chamando. Fim de semana ele tá me chamando no sábado, tá me chamando no domingo. Eu vejo que o cara é batalha. O cara é trabalho duro. Esse cara não é um vendedor de fim de semana, ele é um profissional das vendas. Isso faz diferença nos resultados, pessoal. Quando você aprende a gostar de vendas, você aprende a ter a mentalidade do leão e você persegue cliente, você vira um perseguidor de cliente, você vira um perseguidor de resultado, os seus resultados são outros.
Agora o vendedor de fim de semana, ele não trabalha com agenda, ele não tem planejamento de tempo, ele não sabe quem ele vai atender, ele atende quem ligou para ele. O cliente marcou com ele na semana que vem, no dia da folga, na terça-feira, ele esquece do cliente. Aí o cliente que tem que ligar para ele: ô rapaz, você me ligou, eu tô aqui na Ceilândia, mas eu vou voltar daqui meia hora, eu tô aí, pode ser? Ele jogou um balde de água fria no cliente. É aquele cara que não gosta de gente. Quando ele vê um cliente chato, ele já fica sem paciência. Ronaldo, mas e aí? Eu não gosto de gente. Você aprende a gostar de gente. Você aprende a ser tolerante, a ter paciência. Quando você começa a entender que são todos seres humanos. Você começa a ver que existem diversidades e tudo aquilo ali te acrescenta. Te faz melhorar, te faz ser um ser humano melhor, conviver com pessoas diferentes. Pessoal, 68% das vendas, elas caem por atendimento. E mais uma do vendedor de fim de semana, aquele cara que reclama demais, está o tempo inteiro reclamando. Você vai conversar com um vendedor bom, o cara está toda hora falando que tá bom, estou vendendo demais, está faltando produto para mim. Essa semana eu conheci 2 corretores que vieram atrás de mim e falaram: Ronaldo, tá bom demais o mercado. E eu tô vindo aqui fechar uma nova parceria, eu recebi uma indicação sua do fulano de tal, porque eu tô precisando de mais produto. Esses caras são os caras com brilho no olho, pupila dilatada, profissionais que você vê que tem prosperidade. Eu já tô com um time muito bom, eu não tô querendo, enquanto eu tô com essa quantidade de produção de imóveis, eu não tô querendo fazer novas parcerias. Mas chega um cara igual esse, entusiasmado, um cara que você vê que ele tem trabalho duro, que ele tem entusiasmo, pô, você se interessa pelo cara. Do mesmo jeito que eu, como consultor, me interesso, eu falo: o cliente vai se interessar por um cara desse. E aí eles são o quê? Consultores de vendas, têm conhecimento profundo do produto. Hoje, pessoal, as pessoas não vão, na era da internet, ninguém vai comprar seu imóvel sem dar uma pesquisada antes. Se você não souber mais que o cliente, você não passa confiança para ele. Você tem que saber mais que o cliente. Como que você não estuda e não é um profundo conhecedor do seu produto? Na minha academia, nós tínhamos o trabalho dos vendedores, os consultores de venda, experimentarem cada modalidade. Eles tinham que experimentar para eles conhecerem. Quem era o professor do boxe? Quem era o professor do spinning? Porque quando eles vivenciavam e eles conheciam cada departamento, eles conseguiam vender melhor. O corretor de imóveis, ele tem que fazer a mesma coisa, ele tem que ir para dentro do imóvel, ele tem que procurar saber detalhes. O que você usa aqui? Qual o produto que você usa? Pô, eu gostei dessa torneira, funciona muito bem. O que você faz de diferencial aqui, Ronaldo? Corretores bons conversam comigo. Qual a metragem do imóvel? Eles conversam sobre todos os detalhes. Por quê? Porque isso faz diferença, Ronaldo, mas a gente vende laudo. Certo, você vende laudo. Mas se você faz a venda de preço atrelada ao laudo, isso é o menor problema, mas você precisa de ter conhecimento para você aumentar o seu poder de conversão. A cada 10 pessoas que você leva até o imóvel, você vende 8. E as 2 que você não vende é porque elas não aprovaram. Porque quem aprova, na sua persuasão, você convence. Porque você conhece o produto, você fala bem, você entende de rapport, você entende de comunicação, o cliente fala baixo, você também fala baixo. Aí você conversa mais tranquilo, porque é um cliente que conversa mais tranquilo. É um cliente que é mais agitado, mais rápido, é um acelerado, você também fala mais rápido, você também é mais objetivo. O que é isso? Técnica de venda, gente. Rapport, o nome disso. O que mais? Vamos aqui para o próximo. Então, depois do atendimento, nós vamos falar o quê? O que a gente faz em época de crise? Em época de crise, a gente aumenta a quantidade de visitas. Vocês estão enxergando bem aí, pessoal? Me dá um joinha se vocês estiverem enxergando bem aí os meus slides. Em época de crise, você aumenta a quantidade de visitas, você aumenta a captação, você aumenta a sua conversão. Como que você aumenta a quantidade de visitas? Mais ligações, pedindo mais indicações.
batendo na porta das pessoas. É isso que você faz quando você está em época de crise. Você vai atrás, você vai mais à luta. Estava conversando outro dia com um corretor da Góis, que eu conheci em Valparaíso, que ele estava fazendo um trabalho de fim de semana lá no empreendimento deles, de Águas Lindas. E ele chegou lá, não conhece ninguém, ele é de Valparaíso, não conhece ninguém. Só que o pouco que eu conversei do cara, já deu para sacar que o cara é um fenômeno. O cara saiu andando ali na principal, conversando, distribuindo cartão, falando do produto dele, falando da vantagem da casa própria em relação ao aluguel, fazendo vendas, fazendo simulação. O cara tem noção de preço de venda. Qual que é o seu salário? Seu salário é 2.000? Pô, 2.000 vai te dar um subsídio bom, hein? Eu tenho, é o produto ideal para você esse aqui. Então o cara tinha conhecimento de vendas. Ele bate o olho no salário, ele já tem uma noção o que vai ser de subsídio, o que vai dar de financiamento. É um cara que tem conhecimento do produto, tem conhecimento de financiamento. Saiu andando lá, gastando sola de sapato. O que a gente está vendo daí? Trabalho duro, conhecimento do produto. Olha só, tudo que eu estou falando. Ronaldo, mas eu não trabalho assim, não tem o menor problema, mas de agora para frente você passa a trabalhar para você aumentar a sua conversão. Eu não estou falando que em época de crise você tem que aumentar a quantidade de visitas, aumentar a sua captação e aumentar a sua conversão. É igual o leão. O leão, em época de crise, se estiver na seca, ele tem que aprimorar o bote dele. Em vez de a cada 10 botes ele só pegar uma presa, ele tem que a cada 10 botes ele tem que pegar pelo menos 2. Aumentar a conversão. É isso que ele tem que fazer. Além disso, pessoal, o que você tem que pensar que é base de vendas é você trabalhar o que? A confiança. O cliente, ele compra primeiro o vendedor. Se o cliente ele olha para você e ele não simpatiza, e ele não tem uma empatia, ele não compra. Ele não compra nada se ele não comprar o vendedor. Sabe por quê? Ele está acostumado no mercado com um monte de propaganda enganosa. Ele está acostumado com um monte de notícia de corretor picareta, como tem em todas as profissões. Eu sou advogado, tem um monte de advogado picareta. Tem um monte de médico picareta. Tem um monte de engenheiro picareta, construtor picareta. E tem um monte de vendedor picareta. Então ele já chega na relação desconfiado. O que você tem que fazer? Conquistar ele, quebrar as objeções. Nós vamos falar aqui na frente já de quebrar objeções. Porque quando você faz isso, você já dá um passo à frente. O que você está fazendo? Você está gerando empatia. Você tem que cuidar sempre de falar a verdade do imóvel. Falar como que funciona os financiamentos, o prazo. As vendas funcionam dessa forma. Falar a verdade para ele quanto há pouco tempo eu presenciei um cliente super chateado. Quis conversar com o dono da construtora que ele queria mudar de corretor. E o fato era simples, quando eu liguei para o corretor me passou para o correspondente, e o correspondente falou: Ronaldo, o problema é o seguinte, é o salário dele. Ele é rodoviário, pelo salário dele eu só consigo essa aprovação. Mas o corretor me falou e tal e coisa. Aí eu fui lá explicar para ele: vamos lá, deixa eu te explicar como é que funciona a venda. Funciona assim, a gente vai, pega a sua ficha e aprova. Quando ela não dá aprovação, a gente tenta dar um QV na sua aprovação. A gente tenta ajustar a sua renda, ver uma movimentação, ver uma complementação de renda com o seu familiar e a gente tenta fazer a venda, porque o nosso sonho é realizar o seu sonho da casa própria. O nosso sonho é fazer a nossa construtora crescer e poder entregar cada vez mais valor para a sociedade. Mas a gente não consegue fazer mágica. Com esse salário, o correspondente está me falando aqui, olha esse áudio, ele tentou dar um QV, mas não foi possível. Você tem pouco tempo de empresa. E eu expliquei tudo para ele com detalhes. Aí ele entendeu. E quando ele entendeu, ele falou: se o corretor tivesse me explicado tudo isso, eu não precisava de ter te incomodado, tomado o seu tempo. Eu não precisava de ter passado por isso.
E você também não precisava como construtor. Eu passei dias de chateação, me desentendi. O que faltou do corretor? Habilidade. Aquele cara que trabalha com clareza, que fala a verdade sempre. Ele ficou com medo, o corretor ficou com medo de falar a verdade, com medo de perder a venda. E ficava sempre falando o quê para o cliente? Não, já está resolvendo. Não, já está resolvendo, já está resolvendo. E não explicava os detalhes, e não explicou o que aconteceu. No final das contas não deu certo. O corretor ganhou um inimigo. E o cara continuou me mandando mensagem. E eu só não indiquei ele para outro corretor por ética. Eu falei, esse seu corretor aí é meu parceiro. Tentei ainda ajustar a situação. Eu falei, rapaz, tenta com ele é bom. Foi um mal entendido, o cara é bom, ele fez isso querendo cuidar de você. Não quis de jeito nenhum, não, então fica tranquilo, eu vou procurar, eu mesmo procuro outro corretor. Porque o certo era eu ter indicado outra pessoa e ele fazia o quê? Ou comprava ou no mínimo ia se apaixonar por uma outra pessoa, ele ia ter a empatia e ele... alguém ele ia indicar. Porque todo mundo tem alguém para indicar. Se você é corretor e os seus clientes não te indicam outros clientes, o problema é você. Você não está sabendo fazer o follow-up, que nós vamos falar aqui, você não está sabendo pedir indicações, é isso que você não está fazendo. Você não está gerando a confiança, fazendo o follow-up e gerando o quê? O relacionamento, porque venda é relacionamento. Está no passado aquela sistemática de achar que venda era apenas fazer uma venda e nunca mais encontrar a pessoa. Minha bonequinha. Papai está fazendo a live. Papai está fazendo a live com os amigos dele lá de Águas Lindas. Boa noite, amor. Então vocês estão entendendo, pessoal? É exatamente o que? A confiança. Você tem que estar fazendo o quê? Gerando a confiança. E como que você gera a confiança? Sendo empático, sendo simpático, falando sempre a verdade, demonstrando um interesse verdadeiro pelo cliente. Mas você está interessado no dinheiro do cliente? Se você for interessado no dinheiro do cliente, seu negócio vai para o buraco. Você tem que ir interessado em solucionar o problema do cliente. Você tem que conversar com assuntos relacionados no cliente. O vendedor interessante é aquele vendedor interessado no cliente. Esse é o vendedor interessante. Ele quer solucionar. O que você quer? Vamos lá. É tal e qual e qual? Então vamos resolver dentro do que é a sua possibilidade, do que são os seus ganhos, da sua aprovação, do que você quer, a gente vai ajustar. Isso é o sucesso nas vendas. Você tem que saber conversar. Todo mundo gosta de conversar o quê? Assuntos relacionados a você mesmo. Então, nas vendas, você vai conversar assunto relacionado ao seu cliente. Pessoal, o cliente não compra de quem não se parece com ele. Cliente é gente. Gente gosta de gente. Gente compra de gente. Empatia. Você tem que aprender a gerar empatia. E isso tudo é técnica de vendas. O que mais que nós vamos falar aqui? Escolher outro slide. E como que você gera essa confiança? O que você tem que fazer? Agora a gente vai começar a ir para assuntos práticos. Você tem que gerar um ambiente harmônico. Pessoal, fui comprar um lote outro dia. 2 corretores começaram a brigar por causa de comissão. Não combinei isso com você. E eles começaram a brigar. Não, eu não vou fazer isso. A gente combinou esse valor. E pessoal, eu tenho que fazer o depósito na conta. E aí, quanto que eu vou depositar? Eu tenho que depositar esse dinheiro na conta de quem? E um falando, é 75 na conta tal e tanto na conta tal. Eu falei, pessoal, não, é tanto. Pessoal, e virou uma briga ali. Que eu falei, que despreparo. O ambiente tem que ser um ambiente harmônico, eles tinham que ter combinado tudo isso fora. Na hora de fazer a venda, tudo bem, era conhecido meu, mas ali, o que eu percebia, eu como um gestor experiente? Falta de habilidade. Imagina isso na frente de um cliente que está comprando um apartamento. 2 corretores brigando por comissão. Não, a gente não combinou, é 1.000 para cá. Não, você combinou. É uma briga desnecessária, o ambiente tem que ser um ambiente harmônico. Os processos de venda têm que ser processos práticos. Tudo tem que ser prático.
Você vai chegar, vai de preferência anotar tudo para ele que ele precisa de te entregar, manda bonitinho para ele, bem explicadinho no WhatsApp dele, ao mesmo tempo entrega um papelzinho impresso. Ronaldo, eu faço os dois, claro, seja o mais prático possível, facilita ao máximo a vida do cliente. Aí eu vejo o corretor fazendo a venda, mandando o que o cliente tem que mandar de documentação de forma confusa, o cliente vai e manda coisa incompleta, demora para aprovar, demora para assinar contrato, demora para mudar para casa, cliente insatisfeito. Esse cliente vai te indicar alguém, pessoal? Eu tenho gente que eu vou lá e eu percebo o corretor que ele faz a venda numa segunda-feira, na sexta-feira a gente está assinando contrato. É um corretor bom, é a correspondente bom, é o over delivery. Você fala para o cliente que aquela venda ali, até ele mudar desde a venda, vai demorar mais ou menos 45 dias, mas quando dá ali 25 dias, o cliente está dentro, ele fala, nossa, que maravilha, você me falou 45 dias, com 25 dias eu já estou aqui dentro, que maravilha, o quê? Você tem que ter processos práticos, você tem que ser uma pessoa que gera um ambiente harmônico, você tem que ser uma pessoa que é prática na hora de fazer a venda, na hora de pedir documentos, na hora de ter a comunicação, na hora de levar ele no imóvel, seja prático em tudo. Você vai combinar com ele de encontrar, combina de encontrar com ele em um lugar fácil. Outro dia um corretor foi me vender um lote, falou, vamos encontrar no posto Fórmula? Eu falei, vamos, botei no Waze Fórmula e fui para um Fórmula. E aí, tô aqui já te esperando, já tem 15 minutos, eu também tô aqui. Pessoal, tem que ser prático. Combina de encontrar em lugar fácil, em lugar que é fácil do cliente chegar. Você tem que ser prático na hora de ter todos os processos e procedimentos da venda, isso faz toda a diferença. Na hora de pedir a documentação, facilita a vida do cliente, manda bem explicadinho, depois grava um áudio. Você tem que gostar de gente, você tem que construir parcerias. Por quê? Porque aquelas parcerias geram amizade, aquelas parcerias geram novas indicações. Então é assim que você trabalha para você ter resultado. Se não é dessa forma, pessoal, o seu resultado vai ser muito abaixo. E aí eu quero te passar o primeiro exercício aqui. O primeiro exercício, isso aqui é uma técnica de vendas. Como eu disse para você, né? Eu queria te passar um curso inteiro, mas um curso inteiro a gente tinha que estar junto muito mais horas. Mas aqui eu já vou te passar muita coisa que você já vai sair daqui com outro potencial. Semana que vem você tem que ter no mínimo o dobro de resultado com tudo que eu vou te falar aqui. Se você for um cara atencioso, estiver prestando atenção, anotando tudo que você tem que fazer e colocar em prática, você vai vender 4 vezes mais do que você vende. Se você não fizer tudo certinho, tá bom, mas você tem que vender pelo menos 2 vezes até semana que vem. Vamos lá. Primeiro exercício. Você vai colocar como regra na sua vida de vendas, que é o seguinte: após um atendimento, toda vez que você fizer um atendimento, você vai agendar outro. Ronaldo, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, mais pra frente a gente vai falar aí de aumentar a captação. Eu vou te ensinar como que você faz captação de clientes. Você vai aprender sobre quantidade de ligações semanais que você tem que fazer. Isso mesmo. Ligações. Como que você faz ligações? Para os amigos. Amigão, tô precisando de bater meta aqui essa semana. Me arruma aí uns 2 telefones aí de pessoas que você sabe que moram de aluguel e tem emprego com carteira assinada. E você vai pedir indicação. Você vai chegar e vai na padaria que você frequenta e vai falar assim: ei, tudo bem, caixa da padaria? Eu tô precisando de bater meta, eu tô aqui, não me leve a mal não, eu sou um trabalhador sério, eu tô precisando de indicação de 2 pessoas para bater meta, eu quero ajudar 2 amigos seus que moram de aluguel e têm carteira assinada a vender 2 apartamentos filé para eles. Eu tô trabalhando com uma construtora muito bacana, só tem imóvel aqui perto do shopping, aqui perto da BR, e eu tô cheio de produto bacana, e eu tô precisando de 2 indicações aí, de 2 pessoas. Pessoal, se você começar a pedir isso para todo mundo, você vai ver o tanto de indicação que você vai ter, o tanto de telefone que você vai pegar. Tem outros corretores que trabalham com indicação. Ó, se a venda der certo, eu te dou 200, eu te dou 500, eu te dou 20% da comissão. Ronaldo, eu já tentei fazer isso, mas eu tomei tanta portada na cara, o povo não dá os telefones. Lembra da mentalidade do leão? A mentalidade é do leão. Você não pede achando que você vai ganhar 100% das vezes.
Você pede sabendo que umas vezes você vai ganhar e outras não. É o espírito de vendas, é a mentalidade da venda, a mentalidade do leão. Vai para cima. Vai para cima com a mesma sede, como se fosse a primeira venda, o primeiro bote do leão. Não deu certo? Ah, não, então tá bom, muito obrigado, você tá certa. Não, vou ver se eu consigo. Vai lá na padaria, na mesma padaria, a caixa não te deu, você vai lá na atendente e falou, tudo bem? Eu estou precisando de 2 indicações. A atendente não deu o telefone, não tem problema, você vai no posto de gasolina e você vai pedir para o posto de gasolina mais 2 indicações. O posto de gasolina não deu a indicação. Tem problema. Você vai na igreja à noite, você vai pedir para os seus amigos da igreja indicação. Uma hora vai aparecer, pessoal. Uma hora vai aparecer a indicação. Uma hora vai aparecer a tal da indicação. E é assim que você tem que agir. Essa mentalidade faz toda a diferença. Então eu quero que você tenha o primeiro exercício, anota aí. Terminou um atendimento, você tem que agendar um outro atendimento. Nem que seja para o outro dia. Tá certo? O certo de vendas, para você ter resultado, você tem que fazer pelo menos 3 atendimentos todo dia. Ronaldo, eu faço muito mais que isso. Então você está ótimo. Então você vai fazer o seguinte, você vai aumentar a sua meta. Porque nós vamos conversar sobre metas aqui, todo mês você vai aumentar a sua meta em 20%. É assim que trabalha. Sempre aumentando a meta. Ronaldo, chegou a hora que não dá mais, calma. Começa a fazer isso primeiro, todo mês aumentar 20% e daqui 3 meses, 5 meses a gente conversa de novo. Então o primeiro exercício está passado. Então você que já anotou o primeiro exercício, eu quero te falar o quê? Tem muitas pessoas que elas não conseguem ter grandes resultados porque elas não têm o quê? Energia mental alta. Elas não têm pique, disposição. Elas estão sempre cansadas. Elas fazem um atendimento, andou no sol, já fica cansada. Não, cansei. O que é isso? Baixo nível de energia. E o que representa o baixo nível de energia? Baixo nível de produtividade. É a preguiça, é o comodismo, é reclamação do mercado, o mercado está ruim, os clientes estão condicionando, está tudo ruim, eu não vendo, eu não consigo telefone, eu não consigo indicação. Vendedor de fim de semana. Consultor de vendas não está reclamando. Consultor de vendas está na força total. Então, quando você está com energia mental baixa, as coisas realmente não funcionam muito bem. Por quê? Porque quando você está com baixo nível de energia, você não pensa com clareza. Você não consegue prospectar novos clientes, você não tem ânimo de fazer ligações. Quando você toma um não na cara, uma portada, você desanima, você fica sem vontade de fazer outra ligação. Você perde o foco no trabalho, você vive momentos Candy Crush. O que é o momento Candy Crush? Você vai fazer uma ligação, aí aquilo vai estar trabalho, aí você prefere vir aqui pegar uma rede social. Você prefere ir para sua casa e ver uma televisão. Você prefere dar uma dormida, você prefere ficar ali na esquina do Juca, batendo papo. Por quê? Porque você está com baixo nível de energia. Você não está com energia suficiente para poder fazer o motor girar, igual o motor de um carro. Se a bateria está descarregada, na hora que você dá a partida, e não liga o carro. Quando a energia está alta, você dá na chave, o carro já pegou. Altos níveis de energia é isso. E como que você faz, pessoal, para você ter altos níveis de energia, para você ter foco no trabalho, para você conseguir energizar as pessoas no atendimento? Você vai fazer um atendimento, a pessoa sente a sua energia. Para você convencer as pessoas, ter alto poder de persuasão, porque você está com a energia tão alta que você conversa, você tem raciocínio rápido, você tem boa argumentação, você tem energia e entusiasmo para fazer a venda, para estar vendendo o seu produto, para estar falando todas as boas qualidades do seu produto. Você tem raciocínio rápido para ter todas as sacadas das qualidades daquele produto, ter todos os argumentos para quebrar as objeções. Como que você faz para isso, pessoal? O que são os ladrões de energia? Vamos falar sobre os ladrões de energia? Má alimentação, aquela pessoa que gosta de comer só coisa que dá preguiça.
Aquela pessoa que come pouca salada, come pouca fruta. Exercício físico, você tem que fazer pelo menos uma caminhada todo dia. Todo dia, no mínimo, uma caminhada, caminhar 40 minutos. Isso aí tem que ser trabalho, isso é obrigação da sua vida. Todo dia, bota um short, e de preferência cedo, tenha hábitos matinais, acorde cedo. Todo dia você tem que fazer um exercício, bebendo muita água. O que mais? Doenças psicossomáticas, pessoas que vivem tristes, pessoas que estão em depressão. As pessoas não conseguem se conectar com outras pessoas. E muitas vezes a pessoa está passando por uma depressão momentânea ou por uma tristeza porque ela não está tendo bons resultados. Você sabia que o primeiro caso de felicidade do ser humano é o propósito? Quando ele acha um propósito, aquelas pessoas da Cruz Vermelha, que são filhos de pais ricos e vão lá para a África cuidar de pessoas, e o pai fala, minha filha, o que é isso? Você tem tudo aqui. Ele fala, pai, meu propósito é ir lá cuidar das pessoas, é ajudar pessoas, é meu propósito, é isso que me faz feliz. O propósito é o primeira causa de felicidade. A segunda causa de felicidade é a realização profissional. A terceira é a realização financeira. Por isso que pessoas que são bem realizadas profissionalmente, financeiramente, essas pessoas normalmente não ficam tristes. Por quê? Porque é causa de felicidade. Que mais? Pessoas que fazem dívidas. A dívida te rouba energia, te rouba o sono, te traz um desgaste mental, te traz baixa produtividade, te traz preocupação. Por quê? Porque você tem uma tendência de focar no negativo, você está sempre focando no negativo. Não faça dívidas, não tenha cartão de crédito, pague tudo no débito. Quer comprar uma roupa, você não tem o dinheiro? Então, em vez de você dividir em 3 vezes, você vai fazer melhor, você vai juntar o dinheiro, daqui 3 meses você vai lá e vai comprar. É assim que se trabalha, inteligência financeira. Eu falo muito disso no meu canal. Inteligência financeira é alto nível de energia, é alto nível de inteligência emocional. Você está tirando um ladrão de energia. As dívidas são ladrões de energia. O que mais? O estresse. Você tem que descansar. Você pode trabalhar muito. Eu trabalho muito. Eu trabalho no mínimo 14 horas por dia. Eu tenho 3 turnos de trabalho. Eu acordo cedo e vou para minha construtora. À tarde eu tenho outro ritmo de trabalho. E à noite o meu digital. Eu tenho 3 turnos. Mas minha vida é maravilhosa. Eu descanso. Então você tem que saber descansar. A caminhada te descansa, a caminhada te gera insight. E eu vou te ensinar como que você caminha com o seu celular. Aí você tem uma tecla, você tem um app, um aplicativo no seu celular chamado gravador. Quando você tiver uma ideia, você vai gravar. Tive uma ideia agora, ligar para o fulano, você vai gravar, ligar para o fulano. Aí você vai gravando tudo no gravador. Quando você chegar em casa, você aperta o play e vai anotando tudo no papel. Aí você teve um monte de insight. A hora que você tem mais insight é na hora da caminhada. Pessoal, então o que você faz? Então, para você aumentar o seu nível de energia, você cuida da sua alimentação, você faz exercício, você cuida da sua inteligência emocional, você conversa de coisas positivas, tira da sua vida programas negativos, novela, filmes violentos, coisas violentas, abole isso da sua vida, que isso aí tudo te traz doenças psicossomáticas, te traz depressão. Natureza, você olhar para a natureza traz bons índices de energia alta. E outra coisa, pessoal, problemas de relacionamento, os famosos relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos são ladrões de energia. Pessoas que toda hora brigam com a esposa, brigam com o filho, você tem que resolver isso. Isso aí te atrapalha a trabalhar, te atrapalha a ganhar dinheiro. Então os ladrões de energia estão aí, nós falamos de todos eles. E agora nós vamos falar nós vamos falar do quê? De um conselho que eu te dou, trabalhe com metas. Ronaldo, faz diferença? Demais. E hoje em dia existem inúmeros estudos de pessoas que trabalham com metas, têm muito mais resultado. Mas mais resultado é o quê, Ronaldo? 2 vezes mais? Não, no mínimo 10 vezes mais. Se você coloca uma mira para onde você vai, se você coloca meta. E como seria uma meta, Ronaldo? Eu te falei uma aqui, você tem que fazer no mínimo 3 agendamentos por dia, todo santo dia. Ronaldo, e no dia que não der para fazer
3 e eu fizer só 2, então ficou capenga 1, no outro dia você tem que fazer 4. Ronaldo, como que eu vou fazer isso? Você vai estabelecer metas. Para você fazer 3 agendamentos, você tem que fazer quantas ligações? 20 ligações por dia? Então você tem que arrumar 20 telefones para você ligar por dia. Eu vou falar aqui mais tarde sobre o trabalho nas suas redes sociais. Então é isso. Você tem que trabalhar com metas, você vai traçar metas. Vamos estabelecer algumas metas? 3 atendimentos por dia, 20 ligações por dia. Ronaldo, se a meta estiver muito alta, tudo bem, você reduz, depois você vai aumentando. Porque eu não tenho muito network, Ronaldo, eu não conheço muita gente, eu sou tímido. Sem menor problema. Isso aí desenvolve. Isso aí é uma característica boa para venda? Não. Mas é um impeditivo de venda? Não. Por quê? Porque você desenvolve, você vai treinar. Eu sou super tímido, mas eu me desafio e eu atropelo a minha timidez. Foi anos de exercício, é o que você tem que fazer. Então, venda para mim, tiro de letra. Porque além de eu já ter um jeito para venda, eu treinei demais. Inúmeros cursos que eu já fiz, inúmeros livros de estudo. Tem um livro muito bom que eu te passo, Bíblia de Vendas. É um livro muito bom, começa lendo ele. A meta, tem meta de leitura? Tem. A meta que você vai ter é pelo menos 5 páginas por dia. Então, conselho de amigo, trabalhe com metas. Eu quero que você trabalhe com metas. Você sabe o que são os seus KPIs? Por exemplo, eu tenho KPIs em relação aos corretores que trabalham comigo. Eu tenho KPIs, uma série de KPIs. O que são KPIs? O corretor que é organizado, o corretor que pega a documentação do cliente sempre rápido e já entrega para correspondente, aquele corretor que trabalha bastante, está sempre levando cliente, o trabalho duro. Então eu tenho todos esses KPIs, eu analiso tudo isso. Então eu fico sempre olhando os corretores que são organizados, que eles sabem os imóveis que eles estão trabalhando. Tem corretor que não sabe nem o imóvel, eu pergunto para ele, isso aí é referente a qual imóvel? Ele não sabe. Ele só sabe o nome do cliente. O corretor organizado, ele tem o nome do cliente, a unidade. Eu analiso o corretor que não visita o imóvel, que só fala, você tem foto? Me manda foto. E pessoal, dentro dos KPIs que eu analiso, os corretores bons, esses que têm altos níveis, têm boas notas em todos os KPIs, são os que mais vendem, são os que mais ganham dinheiro. Por quê? Porque trabalhar com técnica, trabalhar com profissionalismo é proporcional aos seus resultados. Acredite, pessoal, isso que eu estou conversando com vocês é profissionalismo, é técnica. É você seguir esse feijãozinho com arroz. Tudo que eu estou falando, você fala, Ronaldo, isso aí é básico. E é exatamente. Você sabe o que são as pessoas de resultado, as pessoas de sucesso fazem? Elas colocam em prática o feijãozinho com arroz. Eu falei aqui da gente trabalhar com metas. 3 agendamentos, 20 ligações por dia. Meta de venda de imóvel, tem que vender pelo menos 5 imóveis por mês. Então é pelo menos 1 por semana. Só que tem pessoas que começam a colocar em prática, começam a ganhar dinheiro, aí sabe o que elas fazem? Desaceleram. Elas pegam aquele dinheiro que ela ganhou, em vez dela guardar, ter uma inteligência financeira, elas vão e compram um carrão. Elas vão querer só viajar. Aí na outra semana, no outro mês, Ronaldo, tá tão difícil a vida, nossa, nada tá acontecendo para mim. Mas o que você faz hoje, o que você planta hoje, você colhe no futuro. O trabalho que você faz hoje, os clientes que você começa a trabalhar hoje, a cultivar hoje, você vai colher no futuro. São as famosas carteiras de clientes. Tem corretores que fazem isso muito bem. Pega um cliente, começa a trabalhar o cliente, começa a melhorar o score dele de financiamento e faz a venda para ele daqui 3 meses, daqui 6 meses. Enquanto isso está lá fazendo relacionamento, acompanhando, pedindo indicação. E o cara está monetizando, está fazendo dinheiro, porque o cara sabe trabalhar. O nome disso? Consultor de vendas. Um cara que é profissional nas vendas. Esse cara tem resultado? Claro! E daqui a pouco ele nem em Águas Lindas vai estar mais. Porque o cara que cresce, pessoal, daqui a pouco ele está vendendo imóvel de outro valor. É um processo.
Eu estou conversando com vocês hoje para vocês crescerem. Eu quero daqui a pouco, você está falando, Ronaldo, comecei aquele bate-papo com você naquela data, e hoje eu só estou vendendo casa no Lago Sul, apartamento no Noroeste, comecei a estudar, me capacitar, virei um cara expert, comecei um cara que trabalha com planejamento, comecei a fazer planejamento de atendimento, planejamento de ligação, trabalho com metas, eu bato as minhas metas, mesmo que sejam difíceis, e hoje eu estou fazendo venda só de imóveis caros. Em cada venda que eu faço, eu ganho aí 250 mil, 320 mil. Olha como que está a minha vida hoje, Ronaldo. Tudo começou naquela nossa conversa, a nossa conversa de quarta-feira, que dia é hoje? Naquela nossa conversa de quarta-feira, dia 12 de maio, tudo mudou na minha vida, porque ali foi o start para eu começar uma outra vida. E é isso que eu quero para você. O que eu quero para você não é ficar sempre fazendo a mesma vendinha. Eu quero que você comece essa mesma vendinha, você duplica a sua venda semana que vem e assim por diante. Essa é a pegada. Você tem que saber o que é KPI, você tem que trabalhar com as suas métricas. Como que estão as suas métricas de conversão? Você tem que entender disso tudo. Pessoal, follow-up. 68% dos vendedores, eles não fazem follow-up. O que é follow-up? Você vendeu um apartamento hoje para o cliente, semana que vem você liga, tá tudo bem aí, você mudou, tá precisando de alguma coisa? Ronaldo, mas vai dar trabalho demais, eu já vendi mais de 400 apartamentos. Maravilha, se você vendeu 400 apartamentos, você não precisa de pedir uma indicação para ninguém, você tem 400 pessoas para você estar trabalhando e pedindo indicação. Como que você faz isso? Monta uma lista, pode ser uma lista de transmissão no seu celular, e você vai mandar uma lista para eles, e aí, tá tudo bem? O imóvel tá legal, tá tendo algum problema? Até porque muitas vezes, se ele estiver tendo problema, você tem que ir lá no construtor e falar, construtor, tá precisando de um reparo lá. E você tem que ter métricas em relação à construtora. Se a construtora não te dá um suporte, se a construtora não dá manutenção, você não trabalha com ela. Você tem que cuidar do seu cliente. Isso é o follow-up, é o acompanhamento do seu cliente. Por que isso é importante? Para você criar um vínculo. Ronaldo, o cliente é chato demais, não aguento. Eu entendo. Esse que é insuportável, você não precisa de colocar na sua lista para acompanhar sempre, não. Você pode selecionar. Você pode, alguns que são insuportáveis, você pode tirar. Mas os médios, mantém na lista. Essa é a ideia. Você tem que fazer isso, pessoal. Você tem que estar fazendo follow-up. E você não precisa de uma indicação, você não precisa de nada se você acompanha apenas os seus clientes. Eu tenho um corretor que só trabalha com indicação de outras vendas que ele fez. Apenas. E se ele estiver aqui, que eu vou dar uma olhada já já, quando eu for fazer o sorteio do meu livro, que eu vou sortear, eu quero que ele aprimore o seu trabalho. Esse trabalho que ele faz é maravilhoso, ele está no caminho certo. Ele tem que continuar acompanhando os seus clientes, e daqueles clientes ele pergunta se está bem, ele pede indicação, aqueles mesmos clientes têm a proatividade de mandar indicações para eles, ótimo, continua. Mas além disso, a gente vai estar fazendo outras coisas que eu vou exatamente estar ensinando para vocês. Então o follow-up é outra coisa para você anotar na sua agendinha, follow-up. Eu quero que você esteja dentro dos 20 melhores corretores de imóveis, 20 melhores vendedores. E para isso é essencial que você faça o follow-up, o acompanhamento. O que é o acompanhamento? De tempo em tempo você vai estar ligando para o seu cliente. 2 em 2 meses você vai mandar um WhatsApp. Tá tudo bem, a venda deu certo, você está precisando de mim para alguma coisa. Você vai se colocar à disposição. A cada 3 vezes que você perguntar para ele se está tudo bem, você vai pedir uma indicação. Você não tem ninguém que você está precisando de ajudar não com o imóvel, para comprar um imóvel, para sair do aluguel? O que eu quero indicação? Algum amigo seu que tenha carteira assinada e viva de aluguel. Essas pessoas que eu quero. De preferência que mora em Águas Lindas ou aqui na Ceilândia, que seja aqui perto. Pronto, o follow-up é o acompanhamento. Você vai ver só com isso o tanto que você aumenta as suas vendas. Calma aí. Vamos colocar uma outra coisa aqui. O que mais? Pessoal, vamos falar de vendas agora. Como que você vende?
Para você vender, você tem que conhecer o produto, porque você necessariamente tem que inverter a balança de benefícios. O benefício e o valor tem que ser maior que o preço. Não, mas tá caro demais, prestação de 900, nossa senhora. Prestação de 900, não dou conta não. Calma aí, vamos avaliar se você não dá conta. Você tem que inverter a balança de benefícios. Então, se ele fala que a prestação tá cara, que o imóvel tá caro, o que você vai falar para ele? Vamos avaliar os benefícios dessa venda? Vamos avaliar se realmente está caro? Primeira coisa para você avaliar se está caro. Você vai ter um imóvel seu. Toda vez que você quiser fazer qualquer coisa aqui, que você quiser comprar uma prateleira específica, comprar um armário sob medida, o imóvel é seu. Você pode fazer à vontade. Diferente do imóvel alugado. Segunda coisa, você pode agora pensar em construir uma relação com pessoas aqui perto, estabelecer um crescimento aqui na região. Olha que bacana, uma cidade próspera que está crescendo. Você conheceu Águas Lindas há 10 anos atrás? Pois é, então eu tenho a te dizer o seguinte, o que essa cidade cresceu de 10 anos para cá foi um absurdo. Nenhuma cidade aqui da região cresceu tanto quanto Águas Lindas. Então fica tranquilo, essa localidade que você está aqui já vai valer ouro. Já não vai ter mais imóvel nessa localidade. Já os imóveis vão estar sendo vendidos lá no Cafundó do Judas. Então aqui você está fazendo um investimento de futuro, porque essa região que hoje a gente tem a oportunidade de comprar aqui, daqui a 10 anos não tem. Você quer mais um argumento? Você está falando que você está pagando 900, né? Você falou que você paga 600 de aluguel, mas olha a vantagem. Você prefere pagar 600 reais e jogar fora e não ser nada seu, ou você prefere fazer um sacrifíciozinho e pagar 900? Ah, mas meu salário vai ficar muito apertado para mim. Ué, por que você não pensa numa renda extra? Por que você não pensa em costurar, em fazer um bolo para vender, fazer linguiça para vender, fazer um doce para vender, para você aumentar a sua renda, vender uma roupa, vender uma bijuteria? Porque isso aí é mentalidade de crescimento, de inteligência financeira. Em vez de você pagar 600 de aluguel, você vai pagar 900 de prestação, mas é um imóvel que é seu. Daqui 25 anos, daqui 30 anos, esse imóvel é seu. É um patrimônio que você deixa para os seus filhos. Hoje ele vale aqui 140 mil, mas nessa região nobre, daqui a pouco isso aqui está valendo muito mais. Isso aqui daqui a 10 anos, essa região aqui perto do shopping vai valer ouro. É a valorização natural da cidade, a cidade está crescendo demais. Você não sabe o que era Águas Lindas há 10 anos atrás? Os lotes que a gente vendia aqui por 500 reais, hoje os lotes estão valendo 80 mil, 100 mil. Isso é valorização. Então você está contribuindo para você ter um patrimônio seu, que você vai cuidar como seu. Vamos fechar a venda? Então, pessoal, você está invertendo exatamente a balança de benefícios. O valor que ela está adquirindo em ter um imóvel próprio, em estar fazendo uma poupança, você vai estar explicando para ela que ela é uma oportunidade daquele dinheiro que ela joga fora com aluguel, ela está botando aonde? No cofrinho dela, está virando uma poupança. A poupança é para pagar o imóvel, a poupança é para comprar um imóvel que tem valorização anual. Você acha que o preço do metro quadrado é sempre o mesmo? O preço do metro quadrado em Águas Claras há 10 anos atrás, o preço em Águas Claras era 800 reais o metro quadrado. Hoje o preço em Águas Claras é 6 mil o metro quadrado. Então o imóvel vai valorizando junto com o dinheiro que você vai colocando ali. Então você vai invertendo a balança. Isso é essencial em vendas na hora de você ter argumentos. O que mais, pessoal? Fazer o cliente experimentar. Você tem que levar o cliente no apartamento, você tem que sonhar com o seu cliente. Pô, olha que maravilha, você morando aqui, ó, aqui você decora o quartinho do seu filho, aqui você bota um armário, aqui você pode botar um armário mais alto. Olha que legal, aqui no futuro, quando você estiver mais tranquila, você junta um dinheiro, você pode fazer uma reforma e transformar aqui em suíte. Olha que bacana esse imóvel. Olha aqui a cozinha, que você pode botar um móvel planejado. Nossa, olha que maravilha. Imagina você aqui, sua sala de televisão super aconchegante. Você bota uma televisão grande aqui, ó. Você bota a televisão de 42 aqui. Nossa, olha que maravilha. Essa distância para você ver. Olha essa ventilação maravilhosa. Imagina no dia de calor. Você não vai ter problema. Você bota um ventilador aqui, você já resolve o seu problema. Você não precisa nem de ar-condicionado.
Você já pensou nesse apartamento que maravilha? Um apartamento bem feito, bem construído, seguindo as regras da Caixa. Você já pensou que isso aqui otimiza o gasto de energia? Se na sua casa, uma casa com toda a fiação, a estrutura elétrica velha, você pagava de energia 150, aqui você vai pagar o quê? Muito menos, pelo menos metade. Então você vai inverter a balança, você vai fazer ele experimentar e você vai começar a sonhar com ele dentro do apartamento. Então é importante ele experimentar. Se ele experimenta, a chance dele comprar é 300 vezes, 300% maior. Vocês estão entendendo que vendas é um... Ronaldo, nossa, sei tudo que você está falando, dá trabalho demais, mas para ganhar dinheiro, para ter sucesso, dá trabalho, pessoal. É simples, é simples. É fácil, é fácil não, é simples, mas dá trabalho. Então, se dá trabalho, é difícil. Você sabia que 50% das vendas não se efetivam porque o vendedor não tem medo de pedir a venda? Então, vamos fechar? Vamos pegar sua documentação? Você quer dar a entrada como? Você quer depositar na conta da construtora? Como que você quer fazer para pagar a entrada? Você tem que aproveitar essa emoção da venda. É nessa emoção que você faz a venda. Entregue mais do que o prometido. Você quer uma outra técnica de venda? Entregue mais do que o prometido. O que é entregar mais do que o prometido? Tem algum brinde para o cliente, um faqueiro, o cliente está ali, você fala, ó, se você fechar essa venda hoje, esse faqueiro que eu tinha separado para minha cliente, que fez uma venda mais cara que a sua, esse faqueiro vai ser seu se você fizer essa venda hoje e assinar. Entregue o faqueiro, ou alguma outra coisa. Fez uma venda boa, compra uma televisãozinha, se for o caso, a venda é muito boa, você ganhou de comissão ali 8 mil, compra uma televisão ali de 700. Se a gente fechar essa venda hoje, no dia que esse dinheiro cair na conta que eu receber minha comissão, eu te dou uma televisão. A televisão de, sei lá, como é que é? 42, não, é 30 e... Enfim, a televisão de 30 e tal é por minha conta. Vamos colocar isso no contrato. Faço questão de assinar um contrato com você. Vai até a loja, tira uma foto da televisão. Olha que televisão maravilhosa. Essa televisão que eu quero te dar. Então entregue mais do que o prometido. Corra com a documentação. Não perca um dia de prazo. Tira o ETBI no mesmo dia. Coloca no registro no mesmo dia. Para quê? Para você entregar antes do prazo. Se você falou para ele que ele vai receber o imóvel em 45 dias, tenta entregar para ele em 20 dias, em 25 dias. O over delivery, entregue mais do que o prometido. É isso que você tem que fazer sempre. Entregue mais do que o prometido, dê brindes, dê alguma coisinha para a filha dele, um ursinho para o filho. São coisas que você fala assim, ó, em cada venda que eu ganhar 5 mil, 10% ou 20% da venda, 10% da venda, eu vou fazer o quê? O over delivery, a entrega a mais do que o prometido. Nossa, não, mas aí eu vou estar perdendo comissão. Não, a cada venda eu ganho 5 mil, eu dou para ele um pouco. Não, eu vou estar tirando do meu. Não pense com pensamento de escassez, tenha pensamento de abundância, você está criando relação. Aquele cliente vai te indicar pessoas. O pensamento é de abundância, daqui a pouco você está com tantos clientes, você vai ter que chamar gente para te ajudar. Então o pensamento, pessoal, tem que ser um pensamento de abundância. Agora eu vou te falar do principal problema que eu percebo nos corretores de Águas Lindas. O corretor, ele negocia ajoelhado. Ele quer fechar a venda a qualquer custo. Ele chega para mim desesperado, Ronaldo, por favor, pelo amor de Deus. Você não faz venda desesperado. Ronaldo, mas é que eu preciso, Ronaldo. Você tem dinheiro aí, eu não tenho. Todo mundo que tem dinheiro, ele só tem dinheiro hoje porque ele soube fazer reserva financeira, reserva econômica, que é o que você tem que aprender a fazer. O dia que você começar a aprender a guardar todo mês um pouco de dinheiro e ter reserva técnica, você vai ver que sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque na hora de você fazer a venda, você vai aprender a trabalhar com o famoso gatilho da escassez.
Você vai fazer a venda sem medo de perder a venda. Ronaldo, mas eu vou perder o cliente? Não, cliente não, você vai perder a venda. Por exemplo, eu falo para os meus corretores, eu não quero que você venda para você ganhar pouco. Tem corretor que fala, Ronaldo, tira aqui R$1.000 para mim desse apartamento, eu vou ganhar só 1.000 nisso. Eu falo, eu não quero que você ganhe só 1.000. Se você ganhar menos de 5.000 em venda de apartamento, por favor, vai vender de outra construtora. Eu não quero que você venda para mim para você ganhar menos de 5.000. Por favor, vai vender de outra construtora. Valoriza o seu trabalho. Valoriza o meu imóvel. Porque a parte do cliente quer entregar um produto de qualidade para o cliente, você já está entregando. O meu imóvel é sempre bem localizado, é imóvel muito bem feito, eu tenho 3 engenheiros na minha construtora. Eu não economizo 1 centímetro de concreto em cada fundação. Eu dou manutenção no outro dia. Reclamou hoje, amanhã está lá. Valoriza o meu produto. E valoriza o seu trabalho. Você vender produto meu, você tem que ganhar no mínimo 10.000. Ronaldo, mas como que eu faço isso? Exatamente usando o gatilho. Olha, tudo bem, olha esse imóvel que maravilhoso, fiz a venda, o preço dele é 140.000. Não, tá caro. Mas tá caro em relação a quê? Porque se você vê esse imóvel valorizado, bem localizado igual esse aqui, os lotes são muito mais caros, você vai ver que esse imóvel, se você for analisar bem, ele tá até barato, viu, senhora? Se você souber o que tá valendo ferro hoje, se você souber o que tá valendo madeira hoje, vou te dizer uma coisa. Daqui 6 meses você não vai conseguir comprar esse imóvel aí nem com 20% a mais. Você sabia disso? Tá tudo subindo demais, esse imóvel tá barato demais, eles não estão repassando para o cliente. Aproveita essa compra, porque daqui 1 mês você não compra esse imóvel nesse preço. E você vai inverter a balança, vai falar, olha que maravilha, você vai estar adquirindo um imóvel, bem localizado, Você vai dizer todo o borogodó, todos os bons argumentos de um bom vendedor, que você vai estudar antes dentro do seu planejamento. Você vai até o imóvel antes, você analisa o imóvel, tira dúvida com o construtor, anota todas as qualidades daquele imóvel, localização, qualidade do produto, tamanho do produto, você vai anotar tudo. E aí você vai fazer a venda, vaga de garagem individual, apartamento espaçoso, cada ponto positivo. Ó, a janela foi feita aqui para te dar uma privacidade maior. Você vai anotar tudo e você vai colocar a língua ali para funcionar. E você não vai negociar ajoelhado. Aí quando ele falar, não, esse valor não dá, você fala, não, eu te entendo, você está certa. Se realmente você estiver achando caro, eu tenho um apartamento muito bom também, ele fica lá no setor 16. Não, mas é longe demais. É porque o construtor, eu já tentei abaixar esse preço com o construtor, ele não abaixa. O construtor, ele sabe valorizar o produto dele, porque ele sabe que o produto dele realmente é diferenciado. Ele sabe que o lote aqui é mais caro, ele sabe que tudo subiu demais, ele já diminuiu demais o lucro dele, então ele não vai baixar. Mas eu estou fechado com você, eu estou do seu lado, cliente. Vamos procurar alguma outra coisa. Mas esse aqui, por esse preço, não tem como. E você está firmando lá nos 10.000 de comissão. Se o cliente não quiser, paciência. Vai tentar um outro, perdi a venda, Ronaldo, não tem problema. Você negocia dessa forma. Você negocia assim. A comissão era 10.000, você tirou 2 ou tirou 3 e fez a venda? Tá bom, aí justifica. Mas o que eu vejo de corretores chegar para mim para ganhar R$ 1.500 numa venda, pelo amor de Deus, pessoal, não faz isso não. Você chega e fala que não tem como vender aquele apartamento e você mostra um monte de outros apartamentos mais baratos, vai atrás de outras construtoras. Tem um portfólio, é outro trabalho que você tem que fazer, você tem que ter várias relações com várias construtoras. Ser um profissional de primeira, um profissional aguerrido, um profissional relacional, um profissional bom de atendimento com o construtor também, um profissional que trabalha bem, que é ágil, que é organizado, que resolve o problema do construtor, que é honesto, que só fala a verdade, que não faz confusão, que não faz rolo, que deposita o dinheiro na conta da construtora. Você é um profissional que você vai ter um leque de produtos para você trabalhar. Aquele cliente não deu certo naquele produto, você leva para outro. Essa é a ideia. Então você nunca pode negociar ajoelhado com o cliente, pensando que aqueles R$1.000 que você vai ganhar ali é para pagar a compra do fim de semana. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma reserva financeira tal que você vai fazer venda tranquila. Você vai parar de comer carne, você vai parar de andar de carro, você vai parar de fazer uma série de coisas
vai economizando o celular, vai economizando energia, até você ter uma reserva boa que você pode trabalhar tranquilo para você fazer venda. Você vai ver, tudo vai florescer na sua vida. Quando você pegar o ritmo da bola de neve, vendendo de olho no olho, de cabeça erguida com o cliente, suas vendas vão prosperar. Você vai viver a abundância. E você vai fechar as vendas com comissão melhor. Você vai ver que tudo dá certo dessa forma. É assim que funciona a vida. E pessoal, tá demorando demais a live, né? A live eu vou ter que fazer ela em 2 vezes. Eu vou ter uma parte que eu quero conversar com vocês. Eu vou falar de gatilhos mentais e vou encerrar. Aí a parte que eu vou falar de mídias sociais, de você fazer venda em mídias sociais, eu vou falar em uma outra live. Eu me comprometo a fazer uma outra live ou na semana que vem ou daqui 15 dias, que eu vou falar de como você ajustar o seu Instagram e o seu Facebook, você colocar ali os call to action, os pedidos de vendas nos seus posts. Mas eu vou fazer isso numa outra chamada, porque a gente vai gastar muito tempo aqui. Hoje, para encerrar, eu vou falar dos gatilhos mentais. Para você fazer venda, você tem que conhecer pelo menos esses 4 gatilhos mentais. O gatilho mental da escassez, da autoridade, da prova social e da reciprocidade. O que é o gatilho mental da escassez? É exatamente o que eu já estava falando mais cedo. Você faz vendas sempre deixando claro que se o cliente não tiver senso de urgência, ele vai perder a venda. E quando eu falo que eu faço reserva de 3 dias, não é porque eu quero prejudicar o corretor, não. É porque eu quero que o corretor ele seja profissional e ele trabalhe com senso de urgência para ele educar sua clientela ao senso de urgência. E o que é educar a clientela ao senso de urgência? Educar a clientela ao senso de urgência é exatamente o quê? Perder o cliente? Jamais. Perder o cliente? Jamais. Você não vai perder o cliente. Só que você vai, na medida que o cliente não tiver totalmente decidido para fechar aquela venda daquele apartamento, você vai indicar uma outra unidade para ele. Você nunca vai falar assim, eu não vou vender para você mais não. Você demorou. Não, jamais. O cliente em primeiro lugar. Ô fulano, vamos fechar a venda aqui, ó, apartamento maravilhoso. Então ótimo, olha só. Joga tudo para conta do construtor, pessoal. Você é o bonzinho. Você está do lado do cliente e você tem que de fato estar. O corretor, ele é o amortecedor dos 2 lados, mas ele tem que cuidar do cliente. E cuidar do cliente significa o quê? Falar as verdades para o cliente, acalmar o cliente, conversar tudo que o cliente precisa de ouvir para o cliente fazer a compra serena e tranquila, com confiança. E, logicamente, fazendo isso, você vai estar protegendo o construtor. Então, tá tudo certo. Então, você vai falar, olha só, esse construtor, ele é muito exigente. Ele trabalha de forma muito correta. Eu acho que esse apartamento é o ideal para você, tá tudo certo. Então, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que aproveitar aqui, que nós estamos no calor da emoção, você não vai falar isso para ele, né? Nós temos que aproveitar que estamos no calor da emoção aqui e nós vamos fechar a venda agora e eu já vou pegar toda a documentação para você para não correr o risco de você ficar sem o apartamento. Eu estou do seu lado. Se for preciso, eu vou até na sua casa, eu vou com você onde você precisar e a gente vai resolver tudo hoje, toda a documentação e a gente vai entregar para o construtor hoje. Porque a gente precisa de efetivar essa venda. Combinado? Então, combinado. Demorou, você vai falar, nossa, estou muito preocupado, estou super chateado. Por quê? A notícia boa e uma ruim. A notícia ruim é que o construtor realmente não quer esperar mais. Mas a notícia boa é que tem um outro prédio logo ali que vai ter um apartamento muito parecido. Isso é o quê? Senso de urgência. Você está usando o gatilho da escassez, dizendo que se ela não correr, ela vai perder o imóvel. E a culpa não é sua, porque você não tem culpa. Você está jogando do lado dela, você está fazendo tudo pelo cliente. A culpa é do construtor. Se ele não está querendo fechar por causa do preço, você fala, nossa, pior que eu vou te falar, se esse imóvel fosse meu, eu te dava o desconto na hora. Porque eu quero que você realize o seu sonho da casa própria, mas o imóvel é do construtor, ele já fechou esse preço que ele não abaixa por nada. Ele não abaixa esse preço. Ele valoriza o imóvel dele, porque de fato é um imóvel muito bom, e ele não tem como a gente negociar esse valor. Mas vamos ver um outro imóvel ali? Não tem problema não, esse imóvel aqui é um imóvel muito bom, a gente olhou ele, mas eu quero te levar num outro. Esse outro é mais barato, talvez você goste. Você está vendo que você está com o gatilho da escassez? Olha o desapego.
Esse é o desapego. Se ela está colocando resistência, fala, não, eu te entendo, vamos deixar esse imóvel de lado? Esse construtor é muito exigente e redutível, eu vou te levar num outro. E leva num outro mais barato. Ela vai tomar a decisão, não, mas eu quero aquele outro lá, é mesmo. Como é que você faz? Aí você vai pedir a venda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar aqui até a noite para ver se você consegue esse dinheiro emprestado com alguém. Eu vou te dar esse prazo, eu vou conversar com o consultor, você pode deixar comigo, eu vou conversar com o consultor e eu vou conseguir esse prazo para você. Eu vou fazer melhor, eu vou conseguir esse prazo até amanhã, meio-dia, para você fazer umas ligações. Vamos pensar aqui, quem que poderia te emprestar esse dinheiro? Que aí você paga parcelado para a pessoa, que o consultor não parcela. Pessoal, é a escassez. Você vai dizer para ela que existe uma solução, mas se ela não quiser se empenhar na solução, você fala, não tem problema, então vamos ver outra unidade? Esse consultor aqui é muito difícil. Eu até prefiro que você nem compre esse aqui, porque está tendo muita dificuldade aqui. Eu prefiro que a gente vá para um negócio mais prático, mais fácil. Isso é escassez. O que é o gatilho da autoridade? Pessoal, gatilho da autoridade, a gente vai falar muito disso nas redes sociais. Você tem que ter um gatilho de autoridade. Você tem que ter uma pessoa que realiza muita venda. E as vendas de sucesso. E como que você tem autoridade? Principalmente colhendo depoimentos de pessoas que compraram com você e fizeram compras de sucesso e ficaram satisfeitos. Fulano, grava um vídeo para mim, por favor, dizendo como foi meu atendimento, se você gostou. E isso vai te obrigar a dar um atendimento de excelência. Sabe quem não consegue vídeos de clientes? Quem não é um bom vendedor, quem não é um consultor de vendas, quem não faz um trabalho de excelência. Porque o consultor que realiza a venda de excelência, ele tem uma relação ótima com o cliente, ele defende o cliente, ele faz o follow-up com o cliente e ele consegue o vídeo do cliente. E ele publica no Instagram. Então todo mundo que olhar para ele vai saber que ele é um corretor de excelência. E quando ele for fazer uma venda, ele vai falar assim, eu queria te mostrar meu Instagram primeiro. Olha o meu Instagram, olha o que meus clientes falam de mim. E ele vai ter vários depoimentos. Isso ele está gerando autoridade, está gerando confiança na venda. E ao mesmo tempo a gente está falando o quê? Da prova social. Ele tem prova social que ele já realizou outras vendas e realizou outras vendas honestas. Porque ele tem os depoimentos. Então, com isso, ele conseguiu dar uma prova social para o seu novo cliente que ele já fez outras vendas, que ele é um profissional da área e que ele trabalha de forma correta. E a reciprocidade, pessoal, é sempre você fazer alguma coisa pelo cliente. É você buscar ele em casa, é você ter um portfólio de produtos para você levar, é você gastar tempo com ele, é você rodar com ele. Ronaldo, eu estou gastando minha gasolina. Tem vezes que eu rodo 1 hora com o cliente mostrando o imóvel e ele não compra nada. Faz parte, a mentalidade de leão, lembra? É a mentalidade de leão, faz parte, pessoal. Faz parte. Você tem que gostar de cliente bom e cliente ruim. Aquele cliente que você rodou 1 hora e você não vendeu nada para ele, não tem problema, trata ele como ser humano do mesmo jeito. Muito sorriso, muito entusiasmo. Com entusiasmo que eu te ensinei que você tem que acordar com entusiasmo, fazer ligação com entusiasmo, fazer agendamento com entusiasmo, você tem que fazer apresentação de imóvel com entusiasmo, fazer venda com entusiasmo. Ronaldo, ele não comprou nada. Se ele não comprou nada, não tem problema. Ele vai te ajudar a ganhar dinheiro e a pagar essa gasolina, sabe como? Você vai fazer um follow-up com ele e você vai pedir indicação para ele. Se você fez tudo certinho, você foi cortês, foi simpático, rodou com ele, doou o seu tempo para ele, ele vai devolver isso para você em forma de indicação de clientes. E você vai fazer muitas vendas por causa daquele cliente. Ronaldo, mas tem gente que é gente ruim, eu vou, rodei e depois nem me atende. Tá bom, isso aí é uma minoria. Dentro da reciprocidade existem essas pessoas aí, mau caráter, pessoas negativas, pessoas ruins, existem, mas essas são as minorias. E ótimo, ela não te bloqueou e elas ficaram para trás. As outras pessoas boas, por causa da reciprocidade, do tanto que você tratou elas bem, do tanto que você rodou com elas, que você passeou, você gastou gasolina, você deu ali uma balinha, você deu um álcool em gel, você deu uma água para elas, pagou uma água de coco, essa pessoa vai se sentir na obrigação de comprar. Outro dia eu estava andando com a minha filha no shopping, minha filha viu um balão e falou, papai, quero um balão. Eu falei, eu vou lá, quanto que é o balão? Ela falou, não, o balão eu dou para sua filha, toma aqui. Eu falei, nossa. Aí minha filha, eu quero um para minha prima Helena. Aí ela foi e deu 2. Eu falei, não, minha filha, só um. Ela deu 2. Eu falei, nossa. Eu falei, amor, vamos entrar na loja lá pra gente dar uma olhada, vamos ver se tem alguma coisa que serve para nós, pra gente comprar.
Entramos lá e levamos 2 sapatos. É a reciprocidade. Por causa do balão que ela deu para mim, foi tão cortês com a minha filha, agradou a minha filha, que eu me senti na obrigação de entrar lá e comprar alguma coisa. Muitas pessoas não comprariam, respeito, mas muitas comprariam. E você tem que usar o gatilho da reciprocidade. E você tem que pensar na mentalidade de leão. Você vai fazer 10 ataques e uma vai fechar. Vendas é isso. Então você vai usar o gatilho da reciprocidade pensando nisso. Você vai agradar muitas pessoas. Algumas vão fechar a venda e outras não. E outras que não fecharam a venda vão te passar o telefone de indicações e outras não. Por causa do gatilho da reciprocidade. E aquele mínimo que não te ajudar em nada, que você pensar assim, pô, mas eu fiquei no prejuízo com essa pessoa que eu gastei gasolina, paguei uma água de coco e não vendi nada para... Faz parte, pessoal, a mentalidade é de leão, a cada 10 você só efetiva uma venda. É a mentalidade de leão. Pessoal, gostaram do nosso bate-papo? Quero ver quem está aqui agora. Vamos ver quem está aqui online agora. Quem está aqui online, faz uma joinha que eu vou sortear um livro. Eu vou sortear, na verdade, 3 livros. Eu quero ver quem faz um joinha aqui. Todo mundo que tiver joinha aqui agora, faz um joinha. E todo mundo que fizer um joinha assim, ó. Eu vou... Ó, faz um joinha assim, ó. Faz um joinha, que todo mundo que fizer um joinha, eu vou sortear o livro de minha autoria. Eu tenho 2 livros. Um livro chama Cartilha da Vida e o outro Cartilha do Empreendedor. E eu vou escrever um de vendas. O que eu vou sortear é o que eu já estou com ele impresso, Cartilha da Vida. Um livro muito bacana. Trabalha muito a inteligência emocional, trabalha muito essa motivação, a automotivação. Você vai entender de ego. Pessoal, então tá aqui, ó. Então pronto, todo mundo que fez o joinha aqui, eu já vou tirar o print. E vocês vão e eu vou fazer melhor. O livro vai ser para todo mundo, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joinhas. Então 12 joias. Então 12 livros aqui. 12, 13, 14. Então, pessoal, pegar comigo o livro... Você vai falar comigo, tira um print desse joinha, me manda no meu Instagram, no meu WhatsApp, combina comigo de pegar o livro, que o livro é seu. Estamos encerrando por aqui então, e eu vou marcar uma outra live. Vocês gostaram da live? Eu preciso saber se vocês gostaram, se fez sentido na vida de vocês. Que eu vou marcar outra para falar exatamente da estruturação das suas redes sociais para vendas, do seu Instagram, do seu Facebook, para colocar ali umas publicações corretas para você aprender a trabalhar com o marketing de conteúdo e para você colocar os call to action, as pedidas de vendas ali nas suas páginas. É isso que você precisa de fazer para você aumentar as suas vendas e utilizar as suas redes sociais. Você que tem redes sociais, você tem que utilizar ela para monetizar a seu favor. Fechado? Então vamos marcar ou na próxima quarta-feira, ou daqui 15 dias na outra quarta-feira. Então hoje é dia 12, ou vai ser dia 12 mais 7, 19, ou 19 mais 7, 26. Combinado? E a gente vai falar exatamente da preparação das redes sociais para elas ajudarem vocês a ganharem dinheiro. E essa live eu vou deixar publicada aqui. Quem não assistiu ou quem quiser assistir novamente para fazer anotações, ela vai ficar publicada aqui no meu Instagram por uma semana para você anotar tudo que é interessante. Combinado, pessoal? Para fechar, eu queria te passar alguns exercícios aqui, ó, pelo menos um. Esse exercício que eu quero te passar aqui é o seguinte, ó, o exercício anote os pontos fortes. Eu quero que você faça esse exercício aqui para a gente encerrar, ó. Anote os pontos fortes e os pontos fracos do imóvel. Eu quero que você anote tudo: preço, localização, aluguel vezes parcelas do imóvel, 5 anos de garantia, imóveis inspecionados pela engenharia da Caixa, os móveis comprados pelo Minha Casa Minha Vida. É maravilhoso que a Caixa exige todas as regras de engenharia necessárias para você ter um imóvel de excelência.
Quem compra imóveis financiados da Caixa pode ficar tranquilo que está comprando um excelente imóvel de qualidade, porque a Caixa é super rigorosa. Vocês têm que usar isso na hora de argumentar a venda. A Caixa é muito rigorosa, ela vê cada detalhe, ela vê a fiação, ela coloca ali um padrão de quantidade de fio que você tem que usar, não aceita fio vagabundo, não aceita fio barato, tem uma quantidade mínima, uma especificação mínima, as tubulações, tudo isso ela exige. Para o imóvel popular, é um imóvel de ultra qualidade, acredite. Então esse é o exercício que eu quero passar para vocês. Tiraram print? Vou colocar um outro exercício para vocês tirarem print aí também. O outro exercício é o seguinte, anote as coisas que você vai melhorar essa semana. Você vai melhorar o quê? Organização, quantidade de ligações, você vai ter mais sorriso, mais simpatia, você vai começar a produzir conteúdo em redes sociais. Eu ainda não falei sobre redes sociais, né? Mas você pode começar já a gravar vídeo dos imóveis que você vende, gravar um vídeo colocando a sua cara ali, ou se você não quer aparecer, você vai só falando e filmando o imóvel. Vamos começar a treinar. A regra é a seguinte, a importância dessa nossa nova live falando de redes sociais eu vou resumir em uma frase. Quem não está no digital hoje, em breve não vai estar em lugar nenhum. Quem não está no digital hoje, em breve não vai estar em lugar nenhum. Entenderam por que vocês têm que trabalhar as redes sociais e usar as redes sociais para ganhar dinheiro? É exatamente por isso. Na próxima live, a gente vai estar falando sobre isso. Pessoal, então um abraço a todos. Muito obrigado aos feedbacks. E ou na próxima quarta ou daqui 15 dias eu vou divulgar para vocês, estaremos juntos novamente. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. E quem ganhou o livro, me mande o inbox ou me mande um direct para combinarmos a entrega do livro. Um forte abraço, tchau, tchau.